Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aos nossos adolescentes, aquele abraço, aos nossos irmãos. Quem fala aqui é o Daniel Carboni. Eu estarei lecionando de uma forma compacta, resumida, a lição do dia 5 de abril, que foi ontem no caso, hoje é dia 6. Como não podemos ter a aula para os nossos adolescentes, para evitar aglomerações, estou fazendo essa gravação via o YouTube e quero que chegue até a sua casa, a sua residência, onde você estiver, escutando sobre a lição. A lição vai falar sobre Jesus e o reino de Deus. Está aqui a capa da revista. De repente você tem na sua igreja material didático maravilhoso, fornecido pela nossa escola dominical e também publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mais conhecida como a CPAD. São 13 lições, como de costume, no nosso trimestre. E a primeira lição, ela fala sobre Jerusalém e Galileia, terras onde Jesus viveu. Agora eu pergunto para você, dando início nessa primeira lição, Jesus, por onde ele passou, ele deixou um legado. Todos o conheciam, todos o adoravam, nem todos, né? Tinha os sacerdotes que eram contra, mas por onde ele passou, onde colocou a planta dos seus pés, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, pessoas foram ressuscitadas. Sim, o legado de Jesus é muito grande. Mas olha o que Jesus fez. Mas você também, sim, você também pode deixar um legado muito grande. Por onde você passa, na sua empresa, onde você trabalha, falando de Jesus. Falando na escola, para os seus amigos, colegas, falando, eu vou à escola dominical. Eu participo de um grupo de adolescentes da minha igreja. E lá a gente faz atividades, a gente tem nossos momentos de alegria, nosso momento de adoração, nosso momento de louvor a Deus. Nossos cultos são cultos temáticos, enfim. Você também pode fazer o mesmo legado de Jesus. Mas ele era o Filho de Deus, ele era 100% homem, ele era 100% Deus. Sim. Mas você é imagem e semelhança de um Deus vivo. Você pode muito bem aplicar, falar desse grande amor. Mas Jesus curava. Deus te deu autoridade. Deus te deu poder. Se crermos, faremos obras maiores do que... Então, nessa lição que nós vamos aprender, Jerusalém e Galileia. Aí, as terras onde Jesus viveu. E o texto bíblico base para isso, meus amados irmãos, está lá em João 1,14. Fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória de graça e de verdade. Uma explicação rápida sobre esse texto. Quando fala sobre o verbo se fez carne, ele refere-se à encarnação de Cristo. Deus, Jesus, se fez homem, como eu e você, de carne, osso, sim, igual. Isso. Aí ele habitou entre nós. Esse habitou refere-se que Jesus, embora fosse ele perfeito, não tem o mesmo defeito que eu e você, não considerava a si mesmo, né, como sendo mais do que os outros. Ele viveu como os homens, teve fome, teve frio, passou por todas as tentações, mas ele era Deus, mas também ele era homem. Um camponês, vamos dizer assim, não camponês porque ele era um carpinteiro, né? Carpinteiro, todos sabemos que fabrica coisas, casas. Hoje o carpinteiro, ele que fabrica a casa. O marceneiro hoje ele fabrica, enfim. Aí o texto fala assim: e vimos a sua glória
como a glória do unigênito do Pai. Você sabe o que é a palavra unigênito, né? Único do Pai, que é Jesus. Fala toda a sua... embora seja oculta aos olhos meramente curiosos, né, sobre a natureza de Cristo, tinha deixado o seu lado de expressão de Deus como Deus, mas habitou entre nós. Fez homem. Chorou, sentiu dor, sofrimento, mas acima de tudo, morreu. Mas ressuscitou. Está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E digo a você ainda, que Ele é a salvação. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, você que está assistindo nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, que nele crê, não pereceu, ou não desvaleceu, ou não desistiu, mas tendo a vida eterna. O texto, a lição base desse texto. E o texto bíblico para leitura em classe, ele é extenso, está lá em João 2, do 13 ao 17, depois o 7, do 1 ao 8. Ele fala quando Jesus estava próximo à Páscoa, nós também estamos se aproximando da Páscoa. É interessante, quero tocar num assunto, né? Nunca se falou tanto de Jesus perto da Páscoa, como se tem falado agora. Os ovos de Páscoa estão esquecendo. Nós estamos se aproximando de Cristo. Estão jejuando em favor das nações, em favor de cada tribo, de cada língua, de cada nação que sendo assolada e sofrida. Estão esquecendo o ovinho de Páscoa. O chocolatinho branco com brinquedinho dentro. Estão adorando a quem? Ao único que é verdadeiro, que é Jesus. Nessa lição, a introdução fala assim: nessa lição faremos uma reflexão a respeito de 2 lugares por onde Jesus passou. Grande parte de seu ministério, Jerusalém e Galiléia, e como ele impactou a vida das pessoas e ali habitavam. Você também pode impactar. Histórias. Não é histórias, é histórias. Histórias, você que estuda, você que compreende, sabe que tem diferença entre histórias e história. Foram vividas naqueles dias e muitas realidades foram transformadas. Mas essa obra não foi fácil. Como tudo na vida. Nós temos que suar. Ganhar o pão de cada dia. É suado. Mas essa obra não foi fácil, pois as adversidades se somavam a cada dia. Portanto, a cada um de nós fica o desafio: ser bênção onde pisar a planta de nossos pés. Verdade. Num dos textos que fala aqui em João 7, fala assim: e depois disso Jesus andava pela Judéia, e não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo, porque não chegou a hora dele ainda. E estava próximo à festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam a obra que fazem. No primeiro texto, o primeiro tópico, melhor dizendo, fala assim: onde pisar a planta dos teus pés? Do seu pé. Jesus esteve aqui aproximadamente 33 anos. Não são números exatos, não posso dar confirmação. A Bíblia relata tudo isso, mas fica uma incógnita de quando ele nasceu. Não tem aproximação. Sim, os tempos eram outros, contagem do tempo. Então, vamos dizer, então foram 33 anos. Jovem. Se você preparar, jovem mesmo. Mas não precisa muito para deixar a tua marca, para deixar o teu legado,
para deixar uma esperança a um povo. Deixar a esperança a alguém que precisa. E quando ele está passando esse período de 33 anos, o mundo nunca não mudou, não foi mais o mesmo. Se você parar para pensar, ele era humilde, manso, amoroso. Lembra com as criancinhas? Deixa vir as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. E uma grande missão. De quem nós estamos falando? De Jesus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Um dos pontos é, ele é o nosso guia. Ele é nosso orientador. E ele chamou eu e chamou você que está aí do outro lado da tela, me assistindo, por um propósito. Anunciar o evangelho. E anunciar o quê? As boas novas de salvação. Que ele, lá na cruz do Calvário, consumou. Sim. A obra de Cristo é redentora na cruz. Se inclui parte dela na cruz. Porque eu olho para a cruz e ela está vazia. Por isso que eu, quando eu oro, eu lanço as minhas ansiedades aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Seja você também esse. Coloque em seu coração de começar a aplicar diante do Senhor todo esse conhecimento, toda a graça do Senhor sobre a tua vida. Não basta simplesmente a gente falar assim: ei, Cristo. É para a todos o quanto a salvação pode ser vista em nossas vidas. O Cristo que está na tua vida, o Cristo que está em você, faça a diferença. O Cristo que está na tua vida, você pode levar muitos à graça redentora do Senhor Jesus através disso. E quando Jesus, aonde ele plantou a planta dos seus pés, em sua volta, nos seus 360 graus, onde ele estava, o poder de Deus se manifestava. O poder de Deus se revelava através de Jesus. Hoje, não pode ser diferente. Você é chamado para impactar. É guiado pela vontade do Pai para promover a vida a todos quem puder encontrar. Esse foi onde pisar a planta do seu pé. Dentro desse tópico tem o 2. Jerusalém. Começamos pela Jerusalém. A cidade onde quem condenou o Senhor Jesus. Mas a história dele é muito triste. Mas se ele não tivesse morrido, o que seria de mim hoje? O que seria de você? Sabia? Se ele não tivesse feito todos esses milagres, feito tudo isso. Fica aí uma pergunta para você. O que você faria? O que você faria? Então olha só. A cidade central, no caso de que é Jerusalém, na narrativa bíblica, mas o que se apresentou como um imponente palco de batalhas no ministério de Cristo. Quantos batalharam? Quantos morreram? Quantos deixaram o seu legado, melhor dizendo, batalharam para essa lição chegar até você, a Bíblia chegar até você, chegar até mim, e eu acreditar plenamente na cruz, na história da cruz, no homem da cruz, que está ressurreto à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E estamos aqui para aprender sobre ele, sobre o seu legado, sobre a sua história, sobre a sua desenvoltura dentro da palavra de Deus. Quantas histórias aconteceram lá? Quantas histórias você pode fazer através do teu ministério? O texto fala assim: agora a cidade recebia em suas portas o grande rei. O filho de quem? Do Deus vivo. Quem mais? O leão da tribo de Judá.
Todavia, essa mesma cidade fechava suas portas ao filho de José e Maria. Aquele que veio trazer a salvação a toda a humanidade foi condenado pela cidade, que o deveria receber de braços abertos. Uma grande verdade pode ser aprendida com esse exemplo. Nem sempre seremos bem-sucedidos, melhor, bem recebidos, ao levarmos as boas novas. Você acha que você, muitas das vezes no seu emprego, na escola, no meio da sua família, você quer levar essa mensagem, está no seu coração, no seu âmbito, mas de repente, o que acontece? Você é desprezado, você é humilhado, taxado como crente, taxado como seguidor de Cristo, porque muitos não aceitam, muitos não querem aceitar esse Cristo. Mas hoje muitos estão se apegando devido a essa pandemia muito grande que está assolando o nosso planeta. Ainda acontecerão mais coisas, digo a você. Acontecerão grandes coisas. Mas tenhamos fé que Jesus está cuidando de mim e de você. Como ele fazia lá em Jerusalém, que muitos eram curados. Você tem a marca da promessa para fazer o evangelho de Cristo se propagar através desse vírus. Sim, através desse vírus. Diria a você, aproveite a oportunidade, se apegue a Cristo, ore, busque, que o Senhor Jesus tem grandes coisas. Então, como Jerusalém é uma cidade central para o ministério de Cristo, por várias vezes o mestre visitou enquanto desenvolvia suas atividades na Galileia. Foi no templo que, ainda menino, Jesus fora apresentado por seus pais. Na adolescência, o que ele fez? Estava entre os mestres. E deixaram todos maravilhados da forma que ele ensinou. Sim. Mais tarde, lá voltando, irou-se. É o primeiro texto ali, ó. Estava próximo da Páscoa. Lá em João 2, 13 ao 17. E Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. Aí o que ele fez? Ele pegou um azorrague, ou então um chicote, que muitos usavam, feito de cordéis, que muitos faziam como autoflagelo. E ele desceu a lenha na galera. Estavam negociando. Aqui o boizinho, ó o boizinho, ó o bezerrinho aqui ó, sem marca, vamos lá para fazer a apresentação, vamos lá levar diante do sacrifício, do sacerdote, tenho aqui uma pomba, tenho aqui outros tipos de animais, negocio com você. E muitos estavam usando o templo de uma maneira para ganhar dinheiro. Não quero entrar nesse assunto, mas você há de convir comigo que muitos estão negociando a porta da igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Enfim, vamos voltar ao assunto. Ficou irado com aquilo. Ele ficou... e no versículo 17 fala assim: e os seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Temos que estar zelosos pela casa do Senhor e por aqueles que a frequentam. Esse foi um dos pontos quando Jesus em Jerusalém viu aquilo, ficou triste, amargurado com aquilo, e desceu o chicote na galera que se levantava fumaça do lombo deles. Ponto 3. Vamos lá para Galileia, a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério. Uma fase impressionante do ministério de Jesus se dá na Galileia. Você sabe por quê? Por onde pessoas simples, humildes,
puderam presenciar o poder de Deus. O poder de Jesus na sua essência, no seu início, nas suas fases que Jesus... E a pessoa era curada. A fase que Jesus tocava e alguns olhos ia, a pessoa via. Alguns pela fé, vai, que a tua fé te salvou. Seja esse você também. A mesma forma que Jesus fazia, você pode fazer nos dias de hoje. Se coloque, seja pronto para ouvir o chamado de Deus na sua vida, meu irmão. Em contraste com a imponência de Jerusalém, daí a capital, você sabe como é que é, cidadezinha do interior, é mais simples, as pessoas são mais humildes, não estou desprezando ninguém, mas veja bem, aí, porque eu moro na capital, a capital, eu moro em Curitiba. E Curitiba, eu congrego na igreja de Curitiba, enfim. Eu sou membro da igreja de Curitiba, da Assembleia de Deus de Curitiba. Jesus é o mesmo. Deus é o mesmo. O mesmo Jesus que está em Curitiba está em Pinhais. O mesmo Jesus que opera lá, opera aqui. Basta eu, quando for à igreja, e você, com propósito. Propósito do quê? Adorar a Deus na sua essência. Fala, Jesus vai fazer milagre. Jesus vai fazer grandes obras através da minha vida para a vida daquele que está precisando e que está ouvindo nessa noite. Em contraste com a imponência de Jerusalém, a Galileia era uma região de cidades em menor expressão econômica, socialmente desvalorizada e com pouca influência política. Enfim, um lugar curioso para alguém iniciar um ministério. Mas Jesus veio para os humildes, para os fracos, para os contritos de coração. Ele não veio para ele veio para os grandes, mas ele começa pequeno, ele começa por ali, aqueles que precisavam, porque na época eram assolados. Hoje, pelos políticos, nós também somos assolados, somos esfoliados praticamente vivo. Sim. Os dias daqueles dias para os de hoje não está diferente, meu irmão. Infelizmente não. Então Jesus começa ali, pelos fracos, pelos humildes, pelos corações contritos, amargurados, oprimidos, que eu vos aliviarei. É a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Quando Jesus dá início no seu ministério, logo após ele ser batizado, né? E Jesus batizado, logo após passaram-se um periodinho, ele vai ser tentado por Satanás. Após esse período, ele dirige a Galileia. E uma série de maravilhas começa a chamar a atenção de quem? Do povo. Ele transforma água em vinho, né? Vamos dizer assim, nas bodas de Canaã, num casamento, é o seu marco inicial, do seu ministério. E ficam curiosos, começam a ver, daqui a pouco ele faz a pesca milagrosa, o sermão da montanha, como é a multiplicação dos pães e dos peixes por 2 vezes, né? Ele ensina, no caso, a orar o Pai Nosso, que é conhecido de todos, acalma uma tempestade, cura a filha do servo, à distância, hein? À distância. Olha o poder que Deus dá para cada um de nós. À distância. Paciente, amoroso, grande homem, sábio em sua essência. Sabemos que é importante para o ser humano, sabe, permitir-se guiar por aquele que o criou, a Deus. Nos chama para um propósito. Anunciar a todos, anunciar, guarda essas palavras, anunciar a todos que há
boas novas. Mesmo diante de uma pandemia que vivemos, temos um propósito, anunciar as boas novas. É o ano aceitável, é o momento que nós temos que chegar a Deus e muitos que estão afastados do caminho do Senhor, levar essa palavra a eles, para que eles se convertam dos seus maus caminhos. Sim, é versículo bíblico e devemos aplicar. Como você de repente jejuou ontem pela nação e orou pela nossa nação, independente do político que esteja, mas foi convocado. E nós como cristão, nós como a imagem de Deus, Ele busca de nós perfeição, busca de nós que estejamos aos pés dele, clamando pelas autoridades constituídas, que por nosso voto foram eleitos, mas Deus permitiu eles estarem lá. Voltando. 4. Estamos quase encerrando. Qual história Essa é uma pergunta de grande desafio, né? Como fala o texto. Sempre deixamos nossas marcas. Em qualquer momento, experiência ou conversa, permitimos que o outro nos perceba e seja influenciado por nós. Influência. Jesus deixou muita influência. Ele influenciou nós. E nós aceitamos esse Cristo, o Redentor, o Salvador, aquele que há de vir buscar um povo santo, um povo lavado, remido no seu sangue, vertido numa cruz, para salvar a mim, né, primeiro, e depois a você, que chega a palavra de Deus. Era impossível de Cristo. A voz mansa e suave. Pensa no monte, quando ele estava ensinando, quando ele estava falando. O povo parava para ouvir. E ele era tão sábio, irmãos, que ele, a favor do vento, porque era uma grande a multidão que seguia, ele sentava em pontos estratégicos. E ele aproveitava o favor do vento, que a sua voz se propagava e chegava aos corações. De repente, muitos não aceitavam porque ele estava querendo tirar a vez dos políticos, dos sacerdotes, mas sabemos que sacerdote que leva a palavra de Deus, que levou a palavra de Deus ao meu coração, levou ao seu coração. E você hoje crê nesse Cristo Redentor que morreu numa cruz, que anunciou a palavra de Deus em Jerusalém, levou a Galileia, e como está lá em Atos, que nós fomos testemunha dele, para levar a mensagem tanto em Samaria até os confins da Judéia. E chegou até nós através do apóstolo Paulo. Essa mensagem linda, essa história magnífica, que nos prende a atenção, que nos leva ao seio do Senhor Jesus, ao seio de Deus, ao seu trono, à sua sala, para adorá-lo na beleza da santidade. O primeiro é o Malco, né? Que num grande momento de grande tensão, você sabe quem foi Malco, né? O servo do sumo sacerdote. Quando naquela pandemia, naquela euforia ali no Getsemane, e não leva meu Jesus, deixa meu Jesus aqui, vocês não têm acusação contra ele, Pedro arranca-lhe da sua espada e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. Interessante sobre Malco. Quem sabe um dia eu tenho a oportunidade de falar sobre ela. E ele, de repente com a sua orelha decepada, quem ia costurar? Como que os médicos da época, na sua medicina pequena, iam costurar uma orelha, pura cartilagem? Como que ia colocar? Ele ia ficar sem. Ia ficar defeituoso. Iam caçoar dele.
Ó, o sacerdote, né, ele não pode ficar no meio de nós. Nós temos que ter aqui, afastar ele daqui, porque ele é um aleijado. Ele não pode estar servindo para nós sacerdotes. Aí pega aquela orelha e cirurgicamente, não diria cirurgicamente, né? Como ele é o pai da criação, ele restaura sem marca, sem nenhum defeito, sem nenhum ponto, mas ela perfeita assim como de nascença. E ele restaura. Outro ponto, o ladrão da cruz, né? Que foi crucificado ao lado de Jesus e que um momento de caos, um momento de repente aflito, ele não sabe o que fazer, encontrou paz na tempestade, que é Jesus. Como eu e você encontramos paz em Jesus. E para concluir esse tópico, ele fala assim: e você? E você? Que história é contada quando você passa por um lugar? Eu vou repetir a pergunta. Faça uma autoanálise aí, você. Que história é contada quando você passa por um lugar? O que as pessoas que lhe conhecem falam a seu respeito? Elas conseguem ver em você um autêntico discípulo de Cristo? Fica o desafio. Uma diferença em mostrar às pessoas o poder restaurador do Evangelho de Cristo. Para concluir, a lição nos fez refletir acerca de uma grande verdade. Por onde passarmos, nós influenciaremos alguém. Somos impelidos a aceitar esse grande desafio e fazer a diferença. Muitas vezes não seremos bem recebidos. É verdade. Muitas vezes não seremos recebidos. Assim como aconteceu com Jesus em Jerusalém. O campo se mostra fértil e receptivo, como a Galileia foi para o nosso mestre. Enfim, nossa história reflete quem somos. Por isso você é chamado para seguir os passos daquele que foi o mestre dos mestres. E diria mais uma coisa para você. Lembra de Ló e Abraão? Ló escolheu as campinas verdejantes. Ele olhou para um campo fértil, olhou para um lugar plano. Ele olha para as campinas verdejantes. Então Abraão fala, então eu vou para as montanhas. Olha o que acontece com a família. O que acontece que fazemos sem a direção de Deus. Amém? Quero orar com você nessa noite. Soberano Pai eterno, graças te dou, Senhor, por essa lição. Pelo amado irmão que escreveu, que lecionou, que teve a dedicação, Pai. E essa pessoa que está do outro lado, às vezes com o seu coração contrito, triste, pensando nas coisas da vida. O que é o seu legado? O que é o seu tema? O que acha que eu posso deixar de bom para a humanidade? Lembre-se de Jesus. Ele começou pelos humildes, começou pelo lugar remotos. Também devemos fazer. Por isso, Senhor Jesus, essa pessoa que está ouvindo agora, seja abençoado, impactado pela tua palavra. Creio eu assim, a bênção do Senhor seja sobre essa casa, sobre essa vida, nessa semana. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela sua companhia. Semana que vem teremos outra lição. Essa outra lição vai ser lecionada por outro professor e encaminharemos para vocês. Um abraço, fique com Deus. Deus os abençoe.